Bom, pessoal, então boa noite aí a todos. Vamos para a nossa aula aí da UC, instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, então na última aula a gente estava falando da medida, né? A medida da eficiência de um sistema de refrigeração, né? Então, o sistema de refrigeração, como ele é um sistema reverso de uma máquina térmica, logo o seu coeficiente é acima de 1. Então, quanto mais, né, quanto mais afastado da unidade, quer dizer o quê? Mais eficiente é o meu sistema. Ou seja, nesse caso aqui, quanto menor o trabalho para poder se fazer para poder retirar calor e, consequentemente, refrigerar ou climatizar um ambiente, mais eficiente é o meu sistema de climatização e refrigeração, né? A gente viu que uma máquina térmica, que é o inverso, né, o tanto de trabalho pelo calor que é fornecido, aí a minha eficiência vai variar entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Bom, continuando nossa aula de hoje aí, pessoal, então alguns parâmetros a gente analisa, também até os próprios fabricantes analisam, fazendo alguns experimentos, algumas variações. O primeiro que eles fazem aí, pessoal, é com relação à temperatura de evaporação, né? O que que eles fazem? Eu fixo a minha temperatura de condensação, mantenho ela a mesma e vou variando a minha temperatura de evaporação. Em tese, tem-se uma impressão de que assim, bom, se eu diminuir a minha temperatura de evaporação, quer dizer que eu vou melhorar a minha eficiência. Só que na prática se descobre que é o contrário, né? O efeito é o inverso. Bom, por quê? Se a gente analisar no gráfico aqui, pessoal, a gente consegue entender o porquê, né? Então, um dos fatores, então, primeiro, a gente sabe que no diagrama de Mollier, dentro dessa região aqui de saturação do meu fluido refrigerante, aqui está a mistura bifásica, né? Então, meu fluido ele está como líquido e vapor, e quanto mais próximo daqui da direita, né, mais ele está como vapor e mais para a esquerda ele está como líquido, né? Só que aqui é o seguinte, ó, à medida que eu vou então diminuindo a temperatura de evaporação, eu vou aumentando então o conteúdo de vapor, ou seja, é uma coisa que é indesejada. Porque se eu tiver muito vapor, ou seja, já vou ter o meu fluido vaporizado, ele vai diminuir a troca térmica, ele vai ter menos calor a ser retirado do meu evaporador. Logo, você diminui a eficiência de troca térmica, você diminui a quantidade de calor que tem que ser retirado do sistema. Então, não tem uma relação direta de, vou diminuir a temperatura de evaporação, logo eu vou ter menos, temperatura menor, eu vou ter, vamos dizer assim, uma maior amplitude de troca de calor. Não, justamente porque aqui eu vou aumentar a quantidade de vapor dentro da minha mistura. E eu tenho que fazer justamente ao contrário, eu tenho que deslocar o tanto quanto possível para ter essa quantidade mínima de vapor. A gente chama de vapor de flash, né? Então, esse vapor de flash eu tenho que controlar ele de forma que ele seja o mínimo possível para que ele não interfira na eficiência de troca de calor do meu evaporador. Então, eles viram que fazer esse distanciamento da temperatura de condensação e a temperatura de evaporação, logo, com relação à pressão, né, ou seja, essa diferença de pressão, então essa distância, aumentar essa distância, não necessariamente você melhora o coeficiente do meu sistema, o coeficiente de performance do sistema. Pelo contrário, faz diminuir a eficiência. E outra coisa também, pessoal, se eu aumentar demais essa distância, olha só, isso aqui é praticamente o deslocamento, né? Então eu tenho que fazer com o meu compressor, ele tem que trabalhar com a diferença de pressão muito grande. Então, ou eu tenho que arrumar um compressor maior, ou fica inviável, ou outros estágios. Talvez eu vou gastar muita energia para isso. E também contribui, de certa forma, para diminuir a performance do sistema. Bom, e o mesmo também vale, pessoal, para temperatura de condensação, né?
Se eu ficar aumentando demais, também essa temperatura de condensação afastando da temperatura de evaporação, também vai ter mais trabalho, vai ser da mesma forma, é um maior trabalho para o compressor, né? E, e temperaturas menores, quer dizer então que eu tenho um diferencial de temperatura menor entre o fluido refrigerante no interior e o meio externo. Então eu vou também reduzir essa capacidade de dissipação. Então, para corrigir, por exemplo, esse aspecto, eu vou ter que fazer aumentar a área de troca de calor. Provavelmente, eu vou ter que fazer um maior custo, né? Se aumentar a área, então é mais aletas, é mais, é mais escoamento ali, mais tubulação que vai escoar. Então, vai ser um pouco maior. Porém, dependendo, pode justificar, né? Dependendo da minha aplicação. Além disso, outras coisas que melhoram a questão ali de eficiência e até também uma proteção do meu sistema é o superaquecimento, né, para evitar a aspiração de líquido pelo meu compressor, né? Então eu aumento ali um pouco do- da temperatura de forma que não tenha resquício de líquido para ser aspirado. E também a questão do subresfriamento. O subresfriamento na saída do compressor é aquele fenômeno que eu tenho que reduzir o tanto quanto possível aqui, no caso, a temperatura do meu fluido, de forma que ele tenha uma temperatura melhor, né, menor, para poder fazer a maior troca possível no evaporador, melhorando a sua eficiência de troca. Então, o mesmo vale também lá para a questão da temperatura de evaporação, vale para condensação, né? Bom, então, pessoal, a gente vai falar dos equipamentos aí, né? Os equipamentos utilizados, os típicos dos sistemas, né? Sistemas comerciais. A gente tem esse aqui, que é um dos mais antigos, né? Que é o balcão expositor. Geralmente ele é vertical, não tem nenhuma proteção ali, nenhum obstáculo. Então, como é que ele faz? Ele pega o próprio ar frio e vai fazendo a sua circulação aqui dentro, né? Então, ao mesmo tempo que ele refrigera aqui entre as prateleiras, ele move, ele faz também uma espécie de barreira, né? Onde ele mesmo vai jogando frio aqui de cima para baixo, de forma que evite, né, o ar ambiente, que está mais quente, né? De infiltrar aqui no meu balcão. Só que mesmo assim, né? Ele vai ter ali uma infiltração, vai ser um calor a ser retirado, então você vai ter um gasto de energia um pouco maior, fora também o risco de contaminação ali do seu alimento. Então, que muitos supermercados, pessoal, fizeram, né? A gente foi ver aí nos últimos anos. Os supermercados mudaram, né? Aqueles balcões ainda tem, né? Algumas frutas, você vê os balcões de frutas refrigerados daquele jeito, expositor. Só que agora a maioria desses congelados resfriados estão desse jeito, como se fosse ali um freezer mesmo, ou uma geladeira, com fechamento e selamento aqui total. Por quê? Isso melhora a questão aqui da troca do eficiência de troca térmica, de refrigeração, e também a infiltração de calor, né? A gente consegue reter o frio ali dentro, né? Reter ali a temperatura mais baixa, evita a questão de filtração de calor e também contaminação, né? Chamada contaminação em cruzada, vem de outros alimentos, de pessoas também ali. Então fica uma coisa e até visualmente fica melhor, né? E aí aquele balcão expositor, né? Aqui fechado, né? Típico também de comercial. A gente também tem os horizontais, né? Então, esses aqui são os horizontais, aqueles outros são os verticais, né? As ilhas também, né? A gente tem tanto a ilha de resfriados também quanto as de congelados, né? Então, aí a retirada de calor do mesmo jeito, né, pessoal? É o meio do contato ali, então aqui tem né, o evaporador que troca o calor, né? Vai resfriando ali né, vai retirando o calor ali do alimento, resfriando ou congelando, né? Com as paredes que vai circular, né? Então ali vão ser as paredes que vai circular o fluido,
né, e retirar ali o calor do alimento, refrigerando, congelando, resfriando ou congelando, né? Bom, e aqui, pessoal, geralmente é uma extensão um pouco maior, né? Então, para a questão, por exemplo, para percorrer essas distâncias aí, eu vou utilizar aí um sistema de separador de líquido, também bomba, né? Vou utilizar um sistema de bombeamento para poder percorrer, né, toda a extensão, ainda mais se for uma ilha de resfriado ou congelado muito grande. Além disso, também, pessoal, nos sistemas comerciais, a gente vai utilizar o sistema em cascata. Bom, o sistema em cascata, ele vai utilizar dois fluidos, né? Então, vai ter um segundo fluido, vai ser o fluido secundário, que ele vai ser utilizado como meio de resfriamento, né? Então, por exemplo, os grandes hipermercados vão utilizar esse sistema. Esse exemplo, por exemplo, ele vai utilizar o CO2 e o R134 para produção de frio, né? Então, vai ser os dois fluidos e o glicol, né? O glicol vai ser uma espécie de fluido intermediário. Então, nesse sistema, a gente tem dois grupos de compressores. Então, né, cada um vai comprimir o fluido diferente, o CO2 ou o R134. Então, o grupo de alta temperatura, né, que vamos dizer assim, responsável por resfriar, vai ser responsável pela compressão de R134A. Então, ele vai operar, por exemplo, uma temperatura de evaporação de menos 8 graus Celsius e de condensação a 45 graus. E o R135A, ele vai ser utilizado para resfriar o glicol em um trocador de calor a placas, né, que aí ele vai atuar como evaporador do ciclo de alta temperatura, onde ele vai obter uma temperatura de menos 4 por glicol, que esse glicol vai ser utilizado para a produção de frio para as câmaras, balcões e ilhas de produtos resfriados. E parte desse glicol resfriado, no trocador de calor, ele vai atuar como um condensador, né? Ou seja, ele vai ser utilizado para retirar calor que opera com CO2 no regime de menos 30 e zero, ou seja, o CO2 aqui agora ele vai ser responsável pelo congelamento. Então, o R134 ele vai trocar calor com glicol, aí o glicol vai trocar o calor com CO2, que então o glicol é responsável por resfriar e o CO2 vai ser responsável por congelar. Então tá aí o esquema, né? Então a gente tem um compressor do R134A, onde ele vai ter o trocador de calor com o glicol. Então o glicol resfria, né? Onde ele vai então resfriar o ambiente, vai evaporar e resfriar o ambiente. E ele troca o calor com CO2, onde ele vai ser o condensador aqui. Então, onde ele troca o calor com o CO2 vai ser responsável por congelar o sistema, né? Então, aqui é para resfriar e esse outro para congelamento. Então, a gente tem esse sistema em cascata ali com o chamado fluido intermediário. No caso, o fluido intermediário aqui é o glicol. Então, não é diretamente o R134 com CO2. Então, o R134 glicol e o glicol CO2. Então a gente utiliza, né? Então quando a gente tem a câmara fria do supermercado, a gente tem a câmara, geralmente a gente tem a antessala, que é mais ou menos resfriado, depois a gente tem a sala de resfriamento e a parte de congelamento, né? Então onde tem o resfriamento é até o 0 graus, né? E abaixo do 0 graus a câmara de congelamento. Aí você pode utilizar aí dois fluidos, um ser responsável pelo resfriamento e o outro pelo congelamento. Alguns aparelhos também, pessoal, alguns dispositivos aí utilizados aí, né, para fazer produção de alimentos gelados, né? Então a gente tem as picoleteiras e as sorveteiras, né? Ela atua na forma de batelada, então ela tem uma capacidade conforme a capacidade do empreendimento. A picoleteira ela vai fazer o uso de um fluido intermediário. Aqui vai ser uma solução composta de água e álcool para congelamento dos picolés, né? O álcool ele é de fácil obtenção e vai justificar a sua utilização, né? E é barato também. Só que tem que tomar um cuidado porque ele é inflamável, né? Então, cuidado ali com pressão, da questão da inflamabilidade. E também evitar o contato da solução com os produtos, né? Então, também evitar qualquer tipo de mistura, né? O álcool ainda é menos tóxico, mas não deixa de ser tóxico em relação aos outros produtos. E o sistema aqui
É um ciclo de compressão a vapor com um compressor hermético e condensação a ar. Você vai ter um evaporador, um trocador de calor responsável pelo resfriamento, né? Onde vai ser responsável por resfriar a água e o álcool, que em contato com as formas dos picolés, né? Vai congelar eles, né? Promover esse congelamento, fazendo então o picolé, né? No seu formato final. E essa temperatura da solução, né? Então você pode ajustar ela de forma eletrônica, né? Por um termostato eletrônico aí. Então, né? Fazendo com que ou ele congele mais rápido ou mais devagar. Você pode fazer esse controle da mistura aí. A sorveteira, pessoal, também é um ciclo de compressão semelhante à picoleteira. Então, ele vai ter um fluido refrigerante halogenado, porém seu evaporador é formado pelas paredes de um recipiente. Então, o evaporador vai estar nas paredes, onde se passa a matéria-prima para a produção de sorvete. Então, geralmente, ele vai numa forma de suco ali, ou uma massa a temperatura ambiente, que aí ele vai retirando o calor desse produto até adquirir por exemplo, essa massa aqui pastosa, né? Que onde está congelado, que de fato é o sorvete, né? Bom, em algumas aplicações também, pessoal, eu vou precisar de produção de gelo, né? Algumas aplicações aí comerciais ou industriais, né? Então, os fabricadores de gelo pode fabricar o gelo em cubo, né? Em escama, né? Pode ser ela finas ou grossas ou até em barras, né? Bom, o gelo em cubo, pessoal, é muito parecido com o que a gente tem na nossa casa, né? Então a gente enche a forminha, coloca ele no, o, coloca ele ali, só que a diferença desse aí, a própria parede ali do fabricante de gelo, fabricador de gelo, vai passar o evaporador, né? Então vai se formar, retirar ali o calor da água, solidificando ela, né? Então, na medida que ele é congelado ali, né, forma o gelo, o tempo ele é retirado e depois vai ter uma outra alimentação de água que é contínua. Então essa camada de gelo vai sendo formada. Então na medida que o cubo de gelo atinge o formato final, então o que que o sensor vai? Desliga a bomba, tá? Então acionou a água, encheu, então desliga para não encharcar, né? Aí provoca a passagem de fluido de refrigerante em forma de gás quente no interior do evaporador. Então ali faz né, porque a gente sabe que o gelo tem essa aderência, né? Então para poder ele ser retirado da forma sem passar por um processo ali de força exagerado ou até vibração que danifica o sistema, você utiliza gás quente. Aí esse gás quente ele vai fazer então com que essa camada aqueça ali superficial, fazendo o desprendimento do gelo. Só que aí você vai ter um pouco de perda. Só que isso aí já é contabilizado, né? Então não tem problema com relação a isso. Bom, e com isso então o ciclo é novamente retomado, mediante o acionamento da bomba de água, é retomado do ciclo de compressão, degela e aí faz o desprendimento, que vai de forma sucessiva. Bom, outro produtor de gelo é o gelo em escama, né? O gelo em escama ele é produzido pela aspersão de água, um aspersor, sobre a superfície de um evaporador cilíndrico. Esse evaporador cilíndrico é em aço inoxidável, que é um material que é essencial em qualquer indústria alimentícia, né? Que é o aço inoxidável, é questão aí é sanitária, né? E esse gelo, então, ele é retirado mecanicamente de modo contínuo. Então, vai ter um elemento rotativo no interior do evaporador, no formato de escama, sem necessidade de descongelamento. Ou seja, você não vai precisar aquecer para retirar esse gelo. Ou seja, ele já vai estar totalmente bem resfriado. Então, em comparação aí com as outras formas de gelo que se produz, esse não precisa se degelar, até porque ele já se solta sem a necessidade de degelo. Então ele tem uma temperatura mais baixa do que os outros processos. Então eles fornecem o gelo de forma automática e contínua em torno de 10 minutos. Então essas escamas são planas e ela propicia o melhor contato com os alimentos e promove um resfriamento mais rápido, que melhora ali a troca de calor, né? Então, por exemplo, ó, ele é utilizado
nos supermercados ali para exposição de pescados, né? Peixes e frutos do mar, né? Principalmente ali os frescos, né? Peixes frescos e os frutos do mar fresco. Então ali ele mais fácil consegue acomodar ali, fazer a troca, né? A troca de calor ali congelando, né? E aí tem um motor, né? Que vai fazendo então esse cilindro, né? Esse elemento rotativo ali do cilindro. Bom, então o elemento Então, o elemento rotativo responsável pelo corte do gelo, geralmente ele é formado por uma rosca, né? Então, ele é uma rosca acionada por um motor redutor. Então, ele vai a uma certa velocidade para fazer a retirada ali e fazer a escama, né? Bom, o gelo em barras, né, pessoal, outro equipamento também, ele é então ele é formado por um reservatório de grandes dimensões, então vamos ver se é um gelo de dimensão maior mais pesado, e vai ser circulado uma solução de água e sal. Então, essa solução vai ser resfriada pelos evaporadores no ciclo de compressão a vapor para produzir o frio, né, necessário para retirar o calor dessa água e congelar, virar o gelo. Essas barras, então, elas não é 100% cilíndrica, então ela vai ter uma leve conicidade, com um formato cônico ali. Elas vão ser cheias de água e imersas no tanque de solução, de modo que a água é congelada, formando essas barras. Por ser pesada e de difícil manipulação, então se utiliza-se talhas, né? Vamos utilizar essas talhas, sejam manuais ou elétricas, para ser retirado dessa forma. Outro gelo também é o gelo em tubo, que também pode ser utilizado em ambiente comercial para consumo com bebidas por tratar de um gelo limpo, né? Então ele é formado pela água também que circula pelo tubo vertical frio. Então quando o gelo estiver suficientemente espesso, ou seja, já uma determinada espessura, então, esse ciclo de desprendimento, ele é liberado do evaporador. Então, ele também tem um ciclo de degelo. Então, de certa forma, você vai adicionar um pouco de calor para poder retirar ali na superficial e retirar o tubo, né? E à medida que o gelo se desprende, uma lâmina rotativa corta o gelo, então, em tubos cilíndricos de 1 polegada até 2 aí, né, de comprimento. Medida aí, né? Então, vai ter um cortador ali de gelo. E um outro tipo de gelo que a gente tem é a Hot Tube Ice, que ela permite a produção de gelo em flocos ou em tubos, né? Essa produção de flocos aí é para simular aquela neve artificial, né? Que a gente vê em países igual a gente aqui não tem neve, né? A presença de neve, então faz essa produção de gelo ali para simular uma neve, né? Então ele produz o gelo em escama e utiliza uma lâmina rotativa. Então, no momento que essa escama ela é triturada, ela vai virar uma lasca, né, um estilhaço, por exemplo, o floco de neve, né, só que em formato ali é como se fosse um gelo batido, né, e só que, claro, uma dureza e uma pureza características. Aí não tem a mesma natureza do floco de neve, do floco Nevila que a gente vê para esses frios, né. E todo processo de produção em gelo tubo, né, pode produzir até 30 toneladas por dia de gelo, aí já vai utilizar amônia, né, pelo seu poder calorífico e pela, né, produção mais rápida e mais intensa, né. E então a água ela é distribuída na parte superior, forma um filme e escorre ao longo das paredes internas do tubo enquanto o fluido passa por fora, né? Então o fluido retira o calor e congela ali a água, né? E quando ele atinge uma determinada temperatura, utiliza-se o gás quente, né? Então, o próprio gás quente ali passa para poder retirar. Bom, depois eu vou falar dos degelos aí, pessoal, dos sistemas de. Aí na saída do tubo de gelo ele vai ser quebrado em uns pedaços uniformes, né? Conforme aí a necessidade. Outra aplicação que a gente tem, né, pessoal, na comercial são as câmaras frigoríficas, né, não no mesmo porte das indústrias, mas a gente tem, né, que é mais para estoque e armazenagem. Na indústria, além para estoque e armazenagem, a gente também utiliza ali para as manipulações, né, para os processos fabris. Aqui é mais para estoque e armazenagem. Né, então, ele serve para armazenar e conservar os produtos resfriados, os produtos congelados e resfriar e congelar os alimentos que entram a uma determinada temperatura, né?
Bom, então os elementos, né, pessoal, de uma câmara frigorífica, além daqueles quatro básicos que a gente tem, que é o condensador, o evaporador, o compressor e a válvula, perdão, e o dispositivo de expansão, a gente vai ter alguns outros para principalmente melhorar a sua eficiência de troca de calor e questão também de eficiência energética, né? Para melhorar aí a questão da geração de energia, né? Ela gastar menos energia. Bom, então além deles, a gente tem então o sensor de temperatura, o transmissor de pressão, além do dispositivo de expansão evaporador, além da própria câmara, o controlador, um visor de líquido, uma válvula de fechamento, um filtro secador, além do próprio compressor, o condensador, um pressosstato, né? Então, todos eles aqui para um controle automatizado da temperatura. A gente sabe que a gente está lidando com grandes espaços, né? Então, o monitoramento e controle tem que ser melhor. As tubulações também vão ser maiores, mas de um diâmetro maior, com comprimentos maiores, então com perda de carga maior. Logo, eu preciso utilizar de controles que vão ser necessários para devido ali, né, o controle da performance e também da eficiência energética. Bom, então as câmaras frigoríficas, pessoal, fisicamente elas são constituídas pelas placas de isolamento térmico, os isopainéis, né? Então geralmente são chapas, né? São duas chapas de aço e entre essas chapas de aço, né, que vai ser pintado geralmente em branco, ou pode ser de aço inoxidável, não há necessidade de pintura, né? Com isolamento térmico, né? Então, isolamento térmico entre essas chapas aí. Os mais utilizados é o poliestireno expandido, o EPR ou o poliuretano expandido puro, né? São os dois mais utilizados. Também a gente pode utilizar a lã de vidro, né? Também é bastante utilizado. Então a gente tem aí, né, a gente chama de bolacha, de um recheio, ou wafer também que a gente chama. Então as chapas de aço revestidas aqui entre elas pelos isolantes, né? Bom, então os isopainéis eles vão ser utilizados para fazer as paredes laterais, né, e também o teto. O piso, né, também o piso tem que ser feito de concreto, né, e também devidamente isolado. Só que você não vai usar ali com a chapa de aço, que a chapa de aço ali, dependendo da movimentação de pallet, de empilhadeira, não vai aguentar, né, não vai ter resistência. Então você vai fazer com concreto e esse concreto ele tem que ter algum tipo de isolante para evitar a chamada infiltração de calor pelo piso, né? Ou também de umidade, né? Que a gente sabe também que nesse sistema o controle de umidade tem que ser muito bem feito, né? Até porque a gente está conservando alimentos, né? Cada alimento tem sua umidade ali a ser, né? Cada umidade a ser controlada ali, né, para manter as chamadas características sensoriais e as chamadas organolépticas, né, entre outras, né, características do alimento. Bom, e esses isopainéis, pessoal, eles já podem ter larguras definidas, né, comercialmente já tem ali pré-fabricados, ou pode também ser feito de forma de projeto, né, de forma totalmente personalizável, né. E também, né, eles vão ter esses sistemas de encaixe, né? Então, já que eu vou fazer uma forma ali de parede e teto, elas também têm que ser devidamente encaixadas e isoladas termicamente, de forma que não tem infiltração nem saída do frio nessas partes críticas, né? Que é as junções ali entre as paredes e o teto da minha câmara frigorífica. Então aí, pessoal, ó, justamente nas extremidades, ó, eu tenho formas, né? O que que eu posso utilizar? Rebites, né? Posso utilizar rebitagem e também utilizar cordão de silicone, né? Então, esses cordões de silicone vão ser vedantes. A gente vai vedar principalmente essas partes críticas para evitar justamente a infiltração de calor e a perca do frio para o meio externo, né?
Então, a gente também pode utilizar essas mesmas chapas metálicas, né, do componente do isopainel para poder, né, fazer essas junções, né. Bom, e uma alternativa de isolamento é a chamada espuma elastomérica, que ela vai ter uma boa relação com os benefícios, né, mais barata, né, e além de ela ter boa facilidade de instalação e um bom desempenho térmico. E outro, né, uma parte crítica da câmara frigorífica, né, justamente a porta, né. Então, claro, a gente também vai pensar ali nas paredes, no teto, no piso, mas a gente tem que pensar que tem, né, movimentação. Então, a porta também vai ser uma parte crítica do meu sistema, né. Então, ela tem que ter ali uma análise à parte. Bom, então as portas, né, também vai ser composto por um isopainel, né. Então, ela também vai ser da mesma composição das paredes e teto. E vai ter um acabamento por chapa metálica dobradiça, né, para abertura e fechamento, e também borracha de vedação, né? Então, vai ter uma borracha de vedação igual uma porta de geladeira. E na porta, na entrada também, a gente vai ter um portal da câmara frigorífica que a, a chapa tem que ser também a mais lisa possível, porque no momento que eu vou ter a borracha de vedação ali com imã, né, ela veda ali, né? Ou ela pode ser aquela porta com vinco, né? Que ela abre lateralmente, ou de correr, né? Pode ter uma porta de correr também. Bom, e onde tem câmara frigorífica para produto congelado, as portas são comumente fornecidas com aquecimento da borracha de vedação, né? Que como a gente lida com temperaturas ali na ordem de -20, -30, esse frio na borracha, ela resseca, né? Ela resseca e congela e fica quebradiça. Aí a borracha perde todo o seu poder de vedação. Então você vai ter um sisteminha ali de aquecimento, né? Para sempre manter a borracha ali na sua propriedade ideal de fazer a vedação do isolamento da área congelada, né? E claro, né? Como é crítico essa parte da porta, né? A gente também tem que ter uma atenção na questão da infiltração, né? Então, então tem aí, né, a porta, como eu falei, né, o marco, né, o portal tem que ter um acabamento externo de chapa metálica, que a borracha vem e veda, né? Preenche ali os vazios e veda totalmente. Tem um dispositivo de fechamento, geralmente é uma trava para fazer com que a borracha fique devidamente pressurizada, né? A própria borracha de vedação. E aqui é um problema crítico da porta, né? Porque a questão de entrada e saída ali de pessoas e de mercadorias, então, esse abrir e fechar das portas ali e manter a porta aberta por um tempo muito demasiado ali, o que acontece? Você tem filtração de ar quente, né? Ou seja, se entra ar quente, você tem mais calor a ser retirado, né? Então você coloca calor ali, tá inserindo calor que tem que ser retirado, logo você vai fazer o seu sistema trabalhar mais, ele vai ter que gastar mais energia, né? Então seu consumo energético vai ser maior. E um outro problema também, que é ar quente aqui, ó, esse ar quente e essa diferença de temperatura com o interior da câmara vai fazendo com que se acumule gelo, principalmente na parte superior. E gelo também, antigamente a gente via isso como uma coisa boa. Você falava assim, se tem gelo, né, se está formando gelo é porque está congelando bem, meu sistema está eficiente. Só que a gente sabe que o gelo, né, pessoal, ele vai atuar como um isolante, né? Se ele atuar como isolante, o que que isso vai acontecer? Você vai atrapalhar as trocas térmicas, vai ser prejudicial. Então, tem que evitar ao máximo essa infiltração de ar quente, também essa perca do ar frio. Bom, aí algumas soluções a gente pode fazer, por exemplo, a cortina de ar, né? A gente pode utilizar uma cortina de ar descendente de ar frio, que evita um pouco essa infiltração, não quer dizer que ele bloqueie totalmente, entra, né, essa infiltração ali de ar quente. E também alarmes, né? Por exemplo, eu trabalhei no Atacadão por 6 meses, né, como fiscal de prevenção de perda. Bom, e lá a, do sistema deles, além da câmara
a cortina de ar, tinha também o alarme. Então acho que era em torno de 5, menos de 10 segundos. Se a porta ficasse aberta, já emitia um alarme assim enjoado, muito chato. Já era para, ó, fecha a porta, né? E vez ou outra o pessoal abusava lá, usava de deixar aberta e tomava bronca. O pessoal tomava bronca lá porque estava, né, com desatenção. Por quê, pessoal? Nossa casa a gente também tem esse controle, né? Se a gente, a geladeira aberta, né? A gente já sabe que, por exemplo, na nossa residência já dá um gasto, né? Dá um gasto considerável, imagina em lugares de porte maior, né? Então, por exemplo, pequenos e grandes supermercados, né? O impacto, por exemplo, numa conta é muito grande. E isso é prejuízo, né? Porque é mais gasto ali para o empreendedor e logo ele tem que repassar isso para o cliente, né? Tudo que ele vai desejar. Então, precisa monitorar muito bem para evitar. E essa questão do gelo aqui também, né? Você pode mexer com degelos e retirar, né? Justamente para evitar esse acúmulo de gelo prejudicial para o meu sistema. Bom, então, pessoal, o que eu ia falar justamente, eu ia abordar até um pouco antes, mas tem aqui, é a parte do degelo, né? Então, se a gente precisa retirar aquele frio, perdão, aquele gelo, que naturalmente ele vai se acumulando, eu preciso de implementar um sistema de degelo, né? Dependendo ali da minha aplicação. Vou ter alguns tipos aí. Então, a gente pode utilizar o gás quente, a aspersão de água sobre a serpentina, posso utilizar uma ventilação forçada ou também um degelo elétrico. O degelo por gás quente, pessoal, o que que ele faz? Então ele lá no compressor, né? Ele comprime o gás, né? Comprime o vapor, então ele aumenta sua temperatura e sua pressão. Então, com a temperatura mais alta, e por exemplo tem um gelo acumulado, ele manda um sinal. Então ele manda um sinal, ó, preciso degelar. Aí vai ter uma válvula que vai desviar uma parte desse vapor que antes de passar pelo condensador, ele desvia, passa lá na serpentina, passa lá no evaporador. A esse gás, como ele está quente ali, ele vai derreter vai derreter então esse gelo. Então ele derreteu esse gelo, né, já derreteu, aí vai mandar um sinal, opa, fecha a válvula. Então ele fecha a válvula, né, então ele impede que uma nova massa de fluido vem ali para o evaporador e aquele que passou, ele vai, então toma o seu caminho natural, passa ali pelo condensador e segue adiante. Né? Então ele vai degelar. Então promove o descongelamento. Essa é uma solução. A outra solução é a aspersão de água. Então, a aspersão de água, ele vai ser submetido a uma corrente descendente de água sobre a superfície externa. Então, geralmente é uma água a temperatura um pouco mais alta, né? Já pode ser um pouco mais quente essa água, claro que maior do que a temperatura de gelo, e joga essa água sobre a superfície externa, fazendo então com que descongele. Então, joga essa aspersão de água, no momento que degelou, o controle vai e desliga. O outro também é circulação forçada de ar. Então, o processo é realizado por meio do fechamento da alimentação de fluido refrigerante no evaporador, seguido do acionamento da ventilação. Então, fecha a alimentação de fluido refrigerante, ou seja, impede dele gerar um novo frio, e esse próprio ventilador é como se fosse um modo de ventilação. Então, opa, peraí, tá meio que rodando em vazio, mas esse ventilador ali ele vai soprar uma espécie de ar mais quente. Esse ar mais quente, por exemplo, vai fazer com que esse gelo derreta. Aí derreteu, aí ele vai fazer então, opa, então volta a circular fluido e vai congelar o meu sistema novamente, vai gerar frio de novo. E a última solução que a gente tem, pessoal, é o degelo elétrico. Esse é utilizado, por exemplo, no sistema de refrigeração atual, né, que é o chamado sistema Frost-Free, né? Então se utiliza resistência elétrica. Essa resistência elétrica ela é instalada em partes convenientemente instaladas, em partes estratégicas da serpentina do evaporador, que quando acionada promove o aquecimento, ou seja, ó, tem gelo, né? Então manda um sinal, aquece, liga aí
as resistências. Ligou a resistência, então ele vai aquecer, derreter o gelo. Opa, derreteu, já tá, beleza, agora desliga, né? Porque tem que ter esse controle, né, pessoal? Senão você começa a aumentar a carga térmica do sistema. Então se você aproveita do calor que é gerado pelo próprio sistema ali, ou você gera um calor para poder derreter esse gelo. Então o controle tem que ser bem preciso para evitar que esse calor então aumente, né, a carga térmica, seja um fator a mais a ser retirado ali. Então tem que ser um controle muito bem feito, mas isso já tem, né? Esse controle é feito de uma forma bem eficiente aí, né, dos sistemas aí de hoje. Bom, então a unidade condensadora, né, pessoal, utiliza a unidade externa, utiliza ali o, o evaporador, perdão, o condensador, né? Então é o compressor no sistema ali, né, no conjunto, então é o compressor, pode ser um hermético alternativo ou scroll. É um condensador com ventilação forçada, ele vai ter um pré-sostato para controle das pressões de trabalho, tanto da pressão de alta quanto de baixa. Ele vai ter uma válvula solenoide também para controle, recipiente de líquido, né? Filtro secador, visor de líquido e tubulação. Né? As tubulações vão ser responsáveis pelo transporte, né, do fluido ao longo do circuito, né, compressor, evaporador, né, passando nos outros aí, separador de líquido e assim por diante. Então, as tubulações vão ser responsáveis pelo envio de líquido condensado, né, para o interior da câmara frigorífica, é realizada a expansão e a evaporação que retorna novamente para a unidade externa de vapor superaquecido após retirar. Então, elas podem ser confeccionadas com mais de um compressor, que pode também atuar em paralelo para melhorar a eficiência, né? É, Pode-se utilizar amônio no sistema comercial? Bom, não é recomendável para uma questão de segurança, né? Porque geralmente os sistemas comerciais estão instalados nas cidades, né? Então, para fazer, por exemplo, uma dispersão, né, de uma fuga de pessoas é maior, né? Uma logística é mais complicada e o risco de se contaminar e matar pessoas, de muitas pessoas num curto espaço ali é muito grande, né? Então, não se utilize também pelo porte, né? Mesmo alguns supermercados ali tendo um tamanho razoável, mas não, não tem sentido ali se, como é que fala, utilizar ali utilizar amônia, né? Bom, e outra possibilidade de produção de frios, né, para as câmaras frigoríficas é os sistemas plug-in, né? Então, o conjunto de unidade condensador e evaporador, né, então eles vão estar em um lugar só, muito parecidos com os ACJs, né, o ar-condicionado e janela instalado na parede da câmara frigorífica. E esse controle é realizado por meio de termostato, onde permite a regulagem e a faixa de variação de temperatura, né? A temperatura operacional dessas câmaras frigoríficas depende do alimento a ser condicionado, né? Então, são os dois fatores, né? Temperatura e umidade relativa. Então, geralmente, pessoal, a gente mexe com média, porque os sistemas comerciais, ele mexe com a ampla faixa de alimentos. Então, por exemplo, resfriados ali, você vai ter ovos, carne, assim como vai ter carne congelada, sorvete. Então, ali a média é 85% de umidade relativa, né? Produto resfriado próximo a zero e congelado a -20 também, com umidade ali em torno de 80% ou até 60%, congelado e dependendo. Então você vai trabalhar ali com umidade média, já que você está estocando ali vários gêneros alimentícios, né? Então você não tem como vai ser uma umidade para cada tipo. Não, mas então carne de porco é tanto, mas você também tem carne de gado, tem frango, tem outros também, aí você tem que fazer uma média ali um pouco mais grosseira, mas que acomode todos os alimentos, sem nenhum tipo de prejuízo ali de sensorial ou algo desse tipo, né?
Bom, e outra questão também, pessoal, é com relação ao condicionamento do alimento no interior da câmara, né? Então, por exemplo, nos açougues, né? Então, o comércio que tem um açougue ali, então a gente tem que usar igual na foto aí, né? Dos pendurais, sem qualquer proteção do alimento. Então, sem ter ali uma capa, alguma coisa desse tipo, tá embalando, tá protegendo. Ó, você pode estar até contaminando o alimento, favorecendo multiplicação de micro-organismos. Então tem que ser dessa forma mesmo. Claro, o mais limpo possível e sanitizado possível, né? E a questão também da rotatividade, né? Então, por exemplo, no interior das câmaras, utiliza aquela filosofia o FIFO, né? Que é o First In, First Out. Então, o primeiro alimento que entra é o primeiro que sai, né? Ou seja, o mais antigo é o primeiro a ser retirado. Tem uma questão ali de conservação e que aquele alimento ali, se ele ficar mais tempo, ele se deteriora e contamina os outros que estão ali também, né? Então, principalmente a questão do prazo de validade, né? Que isso é até controle sanitário e questão de saúde, né? Ok, pessoal, então era isso aí que eu queria falar com vocês aí hoje. Alguma dúvida aí? Roberto, Vinícius, Jana, tudo certo aí? Tudo certo, professor. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, certo? Se tiver então alguma dúvida, questionamento, é só me procurar. Bom, vou desejar a todos uma boa noite e, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima semana.